Redes para iniciantes, Access Point. Muito bem, vamos dar uma olhada então no que são suas funcionalidades, para que serve esse dispositivo. Então, primeira coisa, o Access Point tem a função de prover acesso para equipamentos sem fios ao resto da rede. E aí vem o nome, né? Access Point seria o ponto de acesso. Então, a partir da rede sem fio, dispositivos que são só sem fio, poderia acessar o restante da infraestrutura. O nome popular é o roteador sem fios, né? E nada a ver com roteador, porque roteador é uma funcionalidade. Então, na verdade, esse cara funciona a maior parte das vezes como bridge, como se fosse um switch. Então, ele estende a rede lógica. Então, basicamente, vai ser tal como se estivesse conectado na rede cabeada. Usa os mesmos IPs. Mas se for usar roteador, obviamente ele vai ter uma rede separada. Isso é uma funcionalidade, né? Funcionalidade de roteamento. Então, o termo roteador sem fios aqui se tornou popular, mas na verdade não está correto. O padrão do Access Point é a família I3E802.11. Isso aqui que rege as funcionalidades, as capacidades desses equipamentos. E aí tem as variações, né? As variações mais comuns hoje em dia, variação N, variação AC. Aqui tem uma tabela que mostra essa evolução, né, desses padrões. Então, desde o primeiro padrão, que foi comercialmente, né, disponibilizado, mas para nichos específicos. Tinha velocidade de 2 MB, faixa de frequência 2.4 GHz. Depois vieram os padrões A, já com uma velocidade muito maior, já para outro objetivo, né, para uso de rede local. Esse cara aqui era para fazer coleta de tal como é o RFID hoje. Então, o início desse cara aqui foi para fazer controle de estoque com etiquetas, mas não rolou muito, certo? Depois partiu aqui para a rede local sem fio, WLAN, e aí vieram os padrões B, padrão G, atuando nas faixas de frequência 2.4. O padrão N atua nas duas faixas de frequência. Claro que são antenas, são rádios diferentes. E já pode atingir 600 megabits por segundo. Isso aqui, vou botar entre aspas, porque depois a gente vai ver que não é bem assim. Atualmente, o padrão AC tem se tornado bastante popular. Ele atua somente na faixa de 5 GHz. Chega aí na casa dos gigabit. É retrocompatível com o padrão A e padrão N, né? Isso por causa das frequências aqui. Isso é bastante comum as interfaces de rede sem fio atuarem tanto, né, num padrão quanto no outro. Isso é configurável. E o padrão AD, que pega uma outra faixa de frequência. Tem outra largura de banda aí. E tem retrocompatibilidade com vários outros padrões. Esse cara aqui ainda não é tão comum. Muito bem. Então, existem equipamentos com diversas funcionalidades e recursos. Então, APs de uso doméstico. Isso é para poucos dispositivos conectados, né? Não tem gerenciamento centralizado. E tem os APs de uso corporativo. Então, aí já muda a história toda, certo? Porque esse cara aqui é para usar, vou lá, vou dizer, 10 dispositivos, certo? Tá bom. Agora, o uso corporativo, tu vai ter aqui 200 dispositivos, 2.000 dispositivos. Imagine um estádio de futebol, pode ter 30.000 usuários. Não vai usar um equipamento desses aqui, né? Muito bem. Também tem para uso externo, mas o grande segredo e a grande diferença está aqui, ó. Para a área de redes é tu ter o gerenciamento centralizado desses dispositivos. Porque quando tu começa a estender uma rede sem fio, tu não vai ter 5 ou 6 APs, tu vai ter 400 APs, tu vai ter 2.000 APs, certo? Beleza.
Então, assim, aqui tem um exemplo clássico de um AP doméstico. Esse aqui é o nosso conhecido saboneteira. É um TP-Link da BRN 940, 740. Bom, tinham vários desses tipos aqui. Isso aqui é coisa para 5, 6 usuários, 10 usuários, mais que isso. E aqui uma das alternativas, né, de soluções corporativas aqui da Ubiquiti, os Unify, são bastante populares aí. Conseguiram um mercado por principalmente ter a parte de centralização, de gerenciamento, né, a controladora, vamos dizer assim. Esse é o termo que se dá, controller, que gerencia os APs, não ter custo, né? Tem custo de serviço aqui se for usar na nuvem, mas ele não tem custo de licença, que é muito comum em outros fabricantes, né? Se tu quer gerenciar esses casos, tu tem que pagar o gerenciamento aqui. Além de ter soluções, né, integradas com switches, uso externo, então é outro mundo, né? É outra coisa. Muito bem. Então, características e funcionalidades básicas. Primeira questão de antenas, né? Então, para que servem essas antenas? Uma antena maior, uma antena menor, faz diferença? Primeiro, essa questão de ser interna ou externa. O que é interno aqui? É dentro do AP, certo? É embutida no AP. As externas são visíveis, né? Então, uma antena visível no AP. Algumas delas são destacáveis, né? Tu pode tirar essa antena aqui e botar uma antena maior, certo? Elas são caracterizadas por uma unidade chamada dBi. Isso aqui é um multiplicador, certo? Mas representa o alcance do sinal. Então, quanto maior dBi, maior o fator de multiplicação do sinal. Muito bem, e maior alcance, né? Os canais, na faixa de 2,4 GHz, tem um total de 11 canais, e 3 desses canais não são sobrepostos. Porque qual é a lógica aqui? Como é que é esse negócio de frequência? Tu tem uma faixa de frequência, cada canal por padrão tem 20 MHz, e eles são espaçados, esses 20 são espaçados a cada 5 MHz. Então o que vai acontecer? Em algum momento vai ter sobreposição. O uso dos extremos aqui e do meio quer dizer que um canal, por exemplo, o canal 2, o canal 3, eles vão sobrepor no 1. O 4 e 5 no 6. O 7 e o 8 também no 6. O 9 e o 10 com 11. Por que isso aqui? Porque a forma de distribuição dos APs tem a ver com esses canais. Em 5 GHz, que é outra faixa, já são 24 canais que pode ser usados sem sobreposição. Então tu consegue espalhar melhor os APs sem influenciar um canal com o outro. Isso é importante quando se tem uma densidade maior, né? Tem uma quantidade maior de APs. A qualidade de sinal ela é medida em dBm. Então essa unidade aqui vai aparecer, né, quando estiver medindo qual a qualidade, qual é que é vamos dizer assim, não é a qualidade, poder se entender assim, ó, qual é a largura de banda que eu vou ter e quantos clientes eu vou poder ter ao mesmo tempo aqui, se eu tiver um dBm de menos 30 a um dBm de menos 60. O SNR também é outra unidade que aparece bastante, que é relação sinal-ruído. Esse aqui é um número negativo, esse aqui é um número positivo, certo? Tudo bem. Então, quanto mais próximo de zero, no caso de dBm, melhor, certo? Então, aqui um exemplo dessas sobreposições de canais. Então, aquilo que eu tinha comentado, né? Canal 1, canal 6, canal 11, quer dizer o seguinte. Eu tenho um AP, por exemplo, no primeiro andar, no segundo andar e no terceiro andar. Um embaixo do outro. Poderia usar o canal 1 no 6 no outro
e 11 no outro. Não interferiria o sinal desses caras entre si. Depois eu posso, por exemplo, se eu estou fora da área de cobertura desse cara aqui, eu posso novamente usar o canal. Claro que numa residência não é comum acontecer isso aqui. Mas o que acontece numa residência é tu teres a interferência dos vizinhos. Então, dos vizinhos, em caso de casas dos lados ou de apartamentos num condomínio, muito mais, né? Então, procurar sempre um canal que tenha menos APs atuando. Essa questão aqui aparece, né? Esse indicador aqui, que aparece os tracinhos, né? Aqui no caso de rede sem fio, ou dessa forma aqui, né? Dependendo. O que isso aqui representa? Representa o dBm. Uma das coisas que pode acontecer aqui é o tracinho corresponde exatamente à qualidade? Depende. Tu pode ter um sinal forte, mas tu pode ter múltiplos APs. Imaginem, todos os APs aqui ó, no canal 1. Todos eles aqui no canal 1. O que vai acontecer? Tu vai ter um sinal forte? Vai ter um sinal forte. Vai ter qualidade? Aí é outra coisa. Certo? Vai ter vários problemas aqui. Então tem que observar isso. Aqui tem um... como se fosse um velocímetro aqui. Indicando os níveis de dBm. Então, menos 30 dBm, tu tá do lado do AP, né? Tu tá muito próximo do AP, tu vai ter qualidade muito boa. O menos 50 é um nível excelente. O menos 60 também pode se considerar, mas já está, né, indo em relação a pior. Então, para cá é melhor, para lá pior, ok? Então, qual seria o mínimo aceitável? Por aqui seria o mínimo aceitável. A partir daqui, vão acontecer problemas de instabilidade, de limitação de banda, de quantidade de clientes. Então, quando está se analisando a qualidade da rede sem fio, procurar sempre ser menos que menos 67. Depende da aplicação, né? Daqui a pouco tu queres usar uma aplicação tipo streaming de vídeo ao vivo, menos 67 talvez não seja suficiente, certo? Muito bem. Então, outra coisa importante, que um AP, ele funciona tal como um hub das antigas, certo? Então, eu não tenho dois clientes transmitindo ao mesmo tempo. E toda a comunicação passa pelo AP. O AP triangula a comunicação. Então, quer dizer o seguinte, um AP, para os clientes, é como se fosse sempre um intermediário. Então, se esse cliente A quer se comunicar com B, esse com B, o que ele faz? Ele solicita para o AP e o AP envia para o B. O B devolve para o AP, que devolve para o A. E se o C quer transmitir, ele espera. Certo? Então, tipo um hub, ok? Então, essa velocidade, aquela velocidade que aparece ali, 700 megas, 150 megas, 54, nunca vai ser dessa forma, porque é compartilhado. Então, assim, ó, quando tu olha aquele padrão lá, diz 54 megabits por segundo, tu vai conseguir no máximo 22. Tu olha 150 mega, tu vai conseguir aí uns 60. E por aí vai. Então não se engane por aquelas velocidades ali, né? Sem contar que interferências são comuns, né? Então, múltiplos APs usando o mesmo canal. Tu pode ter obstáculos, né, para o sinal em ambientes internos. Isso é bastante comum. Parede, por exemplo. Armários. Tu vai ter a própria distância. Aqui mostra um survey. Esse é o termo, survey. O que é o survey, basicamente? Essa análise de ocupação de canais e qualidade do sinal. Então, percebo que tem múltiplos APs, né, nos canais de 1 a 13. Por que tem 13 e 14 aqui? Isso aqui depende do país, certo? No Brasil até o 11. Por exemplo, na Colômbia até o 14.
Isso aqui são normas, né, de liberação desses canais, porque alguma faixa de canal ela é reservada. Como é que a gente analisa isso aqui? Pode usar ferramentas como o Wi-Fi Analyzer, né, e num próprio celular tu pode analisar qual é a ocupação desses canais. Isso é importante quando você vai fazer a implantação, né, de rede sem fio. Aqui tem uma dica de uma dessas ferramentas, Wi-Fi Man, muito legal, gratuita, está disponível aí na loja, né, do Google, por exemplo, Play Store do Google, é da empresa Ubiquiti, muito bom, aconselho aí quem que está até em casa mesmo, né, para analisar qualidade de sinal, muito legal esse cara aí. Muito bem. Outra coisa que tem aparecido são APs Dual Band. O que é isso? Ele trabalha nas frequências de 2,4 e 5 GHz. Na prática, ele tem antenas diferentes e rádios diferentes. Então, é como se fosse um AP que trabalha por 2. É basicamente isso. Tem uma maior capacidade de conexões, porque eu tenho clientes que podem se conectar em 2,4 e o dobro de clientes em 5 GHz, né? Isso é muito comum em APs corporativos. Nem todos os dispositivos clientes, eles atuam, eles têm capacidade de 5 GHz, certo? Claro, dispositivos mais novos, sim, né? Dispositivos antigos que eram top de linha também tem. Mas o mais comum ainda é o 2,4 GHz. Ainda é em celulares, com certeza. Tá, e qual é que é a moral desse negócio de 2,4, 5 GHz? 5 GHz é melhor porque é mais frequência? Pelo contrário, olha só. O 2,4 são nesses padrões aqui, B, G e N. O N atua, funciona nos dois. Mas os 5 GHz, já pela quantidade de canais e pela largura dos canais, tu consegue ter uma maior velocidade. Esse é o objetivo de 5 GHz. Então, assim, o 5 GHz eu tenho mais velocidade? Tem. Ele é melhor que o 2.4? A cobertura de sinal do 2,4 é quase 3 vezes maior que a de 5. Certo? É só se fazer uma experiência simples. Vocês têm um AP que é dual band, façam o mesmo teste conectando na rede que é 2.4 e na rede que é 5. A mesma distância. Façam um teste de vazão. Vocês vão ver que vocês vão ter bem menos com 5 GHz. Certo? O 2.4 tem uma compatibilidade maior. No 5 limitada. Essa aqui é a grande vantagem, né? No 2.4, se tu tem uma quantidade grande de APs, tu está limitado em 3 canais. No 5 tu tem 24. Muito congestionado, né? O 2.4 pela quantidade de equipamentos que atuam aí. O 5 já bem menos. Claro que a tendência aqui é aumentar, né? Interferências do 2.4 de outros dispositivos, tipo telefone sem fio, por exemplo, que atua no 2.4, rádios de comunicação e por aí vai. E no 5 são bem menos. Então assim, pessoal, isso é uma introdução bem básica sobre access points. Nem comentei aqui sobre funcionalidades específicas de access point, é muito mais para mostrar aqui qual é a funcionalidade desse cara. E a partir daqui, vocês poderem explorar mais sobre esse assunto.